Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Hoje temos o prazer aqui de receber aqui um primo que veio de longe, ele já vai se apresentar. Ele veio de Rondônia. Na viagem que eu fiz recentemente, que eu comentei com vocês, fui lá em Rolim de Moura, em Rondônia, e aí convidei, conversando lá com o primo, que ele é empreendedor, ele é presidente lá de uma cooperativa e também, muito curioso em educação, gosta, ele dá aula também. Então, vou deixar ele se apresentar aqui. É isso aí, Nivaldo. Bom, vamos conversando aqui. Moro lá em Rolim de Moura, Rondônia. Então, hoje nós temos uma empresa lá do ramo de ferragens e o pai também veio do ramo empresarial, tem uma oficina mecânica com loja de autopeça. Então, até 2010 trabalhava com ele. Quando foi 2010, tivemos a oportunidade de adquirir uma empresa que era vizinha ali e eu e a esposa encaramos esse desafio, começamos a empreender uma coisa nossa. Paralelo a isso, faço parte do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, a Credcis, e aí hoje, então, estou nela desde 2006, já comecei lá no Conselho Fiscal, depois Conselho de Administração, vice-presidente, e hoje estou como presidente da Cooperativa de Crédito. E aí nós estamos aí, realmente apaixonado, curioso, gosta da parte educacional, gosta um pouco de dar aula também, não tanto igual o Nivaldo, não tem esse currículo dele, mas estamos aí também, sempre buscando melhorar e as ideias que a gente veio aqui buscar com o Nivaldo, conhecer todo o negócio dele aqui e ver se a gente consegue aprender um pouco mais para levar lá para Rondônia um pouco da expertise do Nivaldo. Não, o Paulo Henrique, ele bateu muito as ideias, a gente conversando lá, sintonia em relação ao empreendedorismo, as ideias. E aí eu comentei com ele que nós estamos aqui com o canal, o Plano da Vida, tem esse e-book. E dentro de todos os pilares que nós temos aqui, eu hoje gostaríamos de falar um pouco sobre educação. A educação aí de aprendizagem, de leitura, de cursos. E quando eu estive lá, deixei o convite para você, para o seu filho, para o seu pai também, mas você e seu filho que viajam mais, de quando tiver Santa Bárbara, que é meio distante, mas aconteceu aí, e deu certo. Então, esse ponto é o que a gente sempre fala assim, de colocar na agenda. Quando a gente marca um compromisso, ele chega. Então, eu deixei esse convite lá, e você, 2 meses atrás, você falou assim, eu acho que eu vou lá para São Paulo. Marcou, chegou, estamos aqui hoje conversando. Então, muitas pessoas às vezes perdem a oportunidade porque não marca na agenda, não assume um compromisso com as pessoas, não pede, posso visitar a sua empresa? Essa questão, ela é muito importante. E sobre educação, sobre todos os pilares são importantes, mas hoje eu acho que a gente poderia bater um papo, além de negócio, que nós já estamos falando hoje o dia inteiro aí de negócios. Como que você tem visto a educação, assim, na sua região? Em diferença aí com nossa cidade por aqui, como que você tem visto? Nivaldo, vou começar dizendo assim, você falou da agenda, E falou dessa parte de conversar, de pedir. Vou falar 2 coisas. Uma coisa que eu levo para mim, ou você tem agenda, ou você se torna a agenda do outro. Então, tem a sua agenda. No plano de vida que o Nivaldo fala aí, assisti os vídeos dele, achei interessante. E uma das coisas que eu peguei lá e adaptei para a minha realidade, o objetivo de você ter um sonho e o objetivo na sua vida. Ou você tem o objetivo para a sua vida, uma agenda daquilo que você quer, e se não tiver, não tem problema, você acaba contribuindo para realizar o objetivo do outro. Se você não sabe o que quer, você acaba contribuindo para realizar o objetivo do outro. Então essa é a parte da agenda que eu queria compartilhar antes. E a parte de vir aqui conversar, não custa fazer a ligação? Sim, não custa. E a gente está cada vez mais ficando mais robotizado. Sim. Ou seja, vamos conversar pelo WhatsApp mesmo. Vamos marcar uma vídeo. E essa parte pessoa vai acabando ficando de lado. Então, essas coisas que a gente tem que começar a valorizar mais. Principalmente família. Eu não sabia, que nem conhecia o Nivaldo. E ele, do jeito que ele falou aí, as ideias bateram. Eu gosto de correr, ele gosta de correr. É verdade. Ele já fez uma maratona de 42 quilômetros, eu já fiz uma maratona de 42 quilômetros. Ele gosta de falar, eu gosto de falar. Pronto. Ele é empreendedor, eu sou empreendedor. Então as ideias realmente bateram muito.
Já na parte da educação, igual tu comentou, daqui a pouco ele me corta, porque vai que eu estou falando muito, né? Não, que é isso. As pessoas estão deixando muito de buscar esse conhecimento. E um pilar. O outro pilar que eu falo é que as pessoas estão buscando conhecimento, informação e tentando aprender, em outras palavras, buscando a educação, em canais, às vezes, convencionais, mais fácil, que são nas redes sociais. Aí eu pergunto, tudo que está na rede social, será que é validado? Será que funciona? Será que dá certo? Hoje a gente vê muito assim, arrasta para cima que dá certo. Cara, tem um hiato aí entre fazer dar certo e realmente a coisa acontecer. Então a educação hoje, nas redes sociais, ela tem que ser muito bem filtrada. E as pessoas eu vejo que estão buscando, sim, educação, melhorar, mas elas estão muito nichadas. A educação convencional da nossa época está ficando para trás. O contato pessoa por pessoa está ficando para trás isso daí. Bom, realmente a educação ela vem mudando, né? Eu faço parte do CIESP, o CIESP junto com a Fiesp cuida do Senai e o Senai vem se atualizando, o presidente esteve no Vale do Silício para poder atualizar os cursos de capacitação, porque os jovens vêm, né, tendo outros interesses. E essa educação, ela acaba sendo até mesmo para nós, né, um sentido, olha só, você veio lá de Rolim de Moura para São Paulo, veio para alguns compromissos, foi numa feira, daí está hoje aqui buscando um conhecimento, tudo com método, processo, você vai voltar para lá, para a sua cidade, para a sua família, você vai voltar com alguns insights, vai procurar aplicar esses insights, porque senão também não houve, né? Não foi validado, né? Nós vamos muito em eventos em São Paulo, mas a gente fala assim, quando a gente vai no evento, temos que voltar na segunda-feira e aplicar. Porque senão você fez um investimento e depois acabou não aplicando. Nós temos visto aqui na região algumas pessoas que não querem fazer faculdade, outros não têm condição de fazer faculdade. Eu tenho falado nos vídeos que faculdade não é o único método de ensino, né? Existem os cursos técnicos, tem os cursos de capacitação também no Senai, no Sebrae, aqui nós temos o Senac também, então tem vários Sistema S aí que tem esses cursos de capacitação, além dos cursos online. A única preocupação dos cursos online é ficar um pouco disperso, né? Porque não tem esse começo, meio e fim. Realmente, as redes sociais, arrasta para cima, não é um curso. É apenas uma curiosidade, né? Você não chega a aprender, a aplicar, né? Eu fiz Senai na época lá de usinagem, então tinha toda uma capacitação, você tinha que frequentar a escola, você tinha que fazer os testes para ver se a peça mecânica ficou boa ou não, e assim dessa maneira você vai evoluindo. Então é o que a gente sente aí uma dificuldade com os jovens neste momento. E aí eu gostaria de emendar esse assunto, né, para falar como que você tem capacitado a sua equipe ou seus colaboradores, né? Nós aqui temos tomado esse cuidado de incentivar a leitura com os colaboradores de livro, de materiais e também de cursos online voltados especificamente para a sua área. Como que está lá na sua região ou na sua empresa? Vamos lá, falando dentro da empresa. Nós temos reuniões, tem 2 reuniões, né? Uma é na segunda-feira, de 10 minutos pela manhã, que aí é o momento de nós fazer oração para começar a semana. Legal. Isso é sagrada, segunda-feira, 7h20, esse é o primeiro momento de contato. E na mesma segunda-feira, no final do expediente, nós temos ali de 30 minutos, que é justamente capacitando a galera em cima de vendas ali, conhecer produtos. Loja de ferragem tem um monte de produto. E se nós não fizer isso daí, não dá, porque hoje nós precisamos cada vez mais de pessoas. Por mais que você tenha um mercado digital, atrás do digital tem pessoas. E no empreendedorismo é esse, né? Tem que ter no mínimo 2 pessoas, ou uma que você compra, outra que você vende, e depois outra que você vende ou vai comprar de você. Então, se não tiver 2 no mínimo, não tem negócio. Já dentro das instituições financeiras, aí a exigência é bem maior, porque já envolve todo um conceito de segurança, de informação, de tecnologia. Então, as pessoas têm que estar capacitadas para isso. Então, para entrar para trabalhar hoje dentro da cooperativa de crédito, eles têm que ter no mínimo faculdade, ou tem que estar estudando.
No mercado fora, a exigência já não está mais assim. Mas lá Sim. dentro da cooperativa, sim. Ou seja, dentro da minha empresa não é obrigatório, mas dentro lá da cooperativa de crédito, sim. E a capacitação dentro da cooperativa vem todo dia. Eu vejo assim, ocorre, querendo ou não, muito troca de pessoas, turnover, né? Então, um sai, o outro entra dentro Sim. da equipe, e esse giro de pessoas, uma entrando, outra saindo, os empreendedores aí, os empresários, vai ter que sempre estar capacitando essas pessoas. Então, na cooperativa tem um sistema, dentro lá, inclusive, tem vários treinamentos dentro do sistema, do site do Credsis, que ele é totalmente grátis. Serve tanto para os colaboradores, para os cooperados e para a comunidade de uma forma geral. E tem os treinamentos específicos para quem vai trabalhar em caixa, para quem vai trabalhar atendimento PJ, PF, quem trabalha em diretoria, quem vai trabalhar na contabilidade, quem trabalha em RH, e aí tem os cursos específicos. Mas o que mais nós se depara dentro da cooperativa é interpessoal, relação interpessoal. Então esse é nós mais ultimamente está focando justamente nesse ponto para aprender a lidar com pessoas. Então isso ainda está sendo o maior desafio hoje, né, que estamos passando. A gestão com pessoa, liderança, lidar com as pessoas. Não só liderança de líder, né, mas todo dia ali convivência querendo ou não, uma grande maioria, não vou falar todos, mas a grande maioria se perde dentro do telefone, né? Ou seja, acha que o telefone é tudo, e tem muitos deles ainda que quer muitos os direitos e os deveres, vai deixando, esquece, né? Nunca lembra dos deveres. Então, tem que lidar, o gerente dele tem que lidar com ele, nós temos que lidar com o gerente, e ele tem que lidar com o time dele ali, com o companheiro de serviço dele, e essas pessoas que nós temos que estar todo dia se mexendo. E hoje lá na sua cidade, Rolim de Moura, tem as faculdades, cursos técnicos, como que é? Ou vocês têm que ir, ou quem está estudando tem que ir para outra cidade? Qual o deslocamento que tem que fazer? Hoje, olha só, Rondônia, interior, chama Rolim de Moura, lá a cidade onde eu vim. Então assim, hoje a Rolim de Moura é a cidade polo, vamos dizer assim, né? Chamada capital da Zona da Mata. Então tem várias cidades ali do lado que deságua, que vem comprar, gastar o dinheiro dentro ali da cidade de Rolim de Moura. Sim. Então hoje nós temos lá 2 faculdades presenciais e as 4, 5 virtuais. As virtuais já me perdi na quantidade, porque todo dia aparece uma nova, mas se eu não me engano são 4, não é 4, é 5 virtuais que tem lá. Então assim, hoje lá em Rolim de Moura tem as 2 faculdades, ainda não tem na área da medicina, que é na área de saúde. Mas enfermagem, odonto, sim, na parte de humanas, na parte de exatas, engenharia, direito, administração, contábeis, essas tem a presencial e tem virtual também. A medicina ainda não chegou lá, então medicina só tem nas cidades vizinhas, né? Por enquanto. Vamos ver se tem uma universidade federal lá, né? Tem. Eu passei na frente lá, eu tirei uma foto, vou colocar a foto depois da fachada da Universidade Federal. Então tem 3 universidades, 2 particulares e a federal. E a federal eu acabei esquecendo. É verdade. Que tem o curso de veterinária, engenharia ambiental e agronomia. Então, você vê que nós estamos aqui, eu estou na região de Santa Bárbara, né, estado de São Paulo, e às vezes a gente encontra pessoas que vê dificuldade em estudar. Não é que é uma opção. Fala assim, é muito difícil, muito caro. Lá também visitei Alvorada do Oeste, uma outra cidade lá onde tem uns parentes. E para as pessoas estudar, eles têm que pegar um ônibus, mais 1h e pouco de ônibus para chegar na faculdade, estudar, depois volta. Eles chegam 11h30, meia-noite. Então, hoje, aqui na nossa região aqui de São Paulo, essa desculpa não existe, porque realmente existem muitas faculdades, muita facilidade. Eu conversando sobre educação com uma amiga nossa aqui, e ela comentou que ela ainda já se formou e está pagando ainda, já faz 2 anos que ela se formou e está pagando ainda, porque ela financiou. Então também a desculpa de que não tem dinheiro para pagar a faculdade, também não acho muito válida. Gostaria de contar a história de um amigo meu lá da época que eu fiz faculdade, e ele era marceneiro, então ajudante lá de marcenaria, né? E ganhava pouco, e era de uma família bem simples, e eu trabalhava já como torneiro mecânico, e meu pai ajudava pagando metade. Então eu estava conseguindo pagar a faculdade. Ele não tinha essa condição, porque o pai era mais simples ainda, ele pegou financiamento para pagar depois de formado.
Quando ele se formou, ele era engenheiro já, e aí ele foi procurar emprego e não achava emprego. Na época, era aquele site cato.com.br, era um site de procura emprego, onde ele colocou lá assim, olha, 20 quilômetros, num raio de 20 quilômetros eu aceito trabalhar. Nada. Num raio de 50, nada. Num raio de 100 quilômetros, nada de achar emprego. Ele colocou lá, qualquer lugar. Aí convidaram ele para fazer uma entrevista e ele foi contratado para trabalhar em Manaus. Quem topa ir para Manaus? Porque ele estava aqui em Santa Bárbara, mudar para Manaus na Honda. E ele virou um engenheiro lá da Honda e morou lá, e ele era solteiro, era mais fácil, né? Porque depois de casado, com filho, é sempre mais difícil. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que venceu barreiras na questão financeira, de distância. Então, às vezes, a gente não pode se ater a uma dificuldade e falar, não, fica mais cômodo. Fala assim, não tem dinheiro, não vou fazer faculdade, não vou fazer um curso. Não precisa ser só faculdade. Curso de capacitação, mas de preferência um curso com começo, meio e fim, e se possível uma avaliação, para ver, né, no final se a pessoa foi bem. Então é um grande desafio que a gente tem visto com os jovens aqui. Por exemplo, né, também quem ajuda a editar esses vídeos aqui, o Gabriel Ramos, está fazendo faculdade. Então parabéns, Gabriel. É isso aí, cara, tem que fazer faculdade. De novo, se a opção da pessoa é não fazer, sem problema, porque consegue empreender, mas cuidado, né, com essas desculpas. Inclusive, você deu um jargão aí, como que é? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, não adianta você ficar demorando para decidir ou resolver. Cara, nossa mente, ela tem resposta para tudo que você pensar. E a hora que ela não tiver a resposta, ela vai buscar essa resposta. Então, a hora que você tiver com medo de decidir alguma coisa, só vai e decide. Porque vai dar certo. Você não sabe como, mas sua mente vai achar a resposta para aquilo que você está procurando. E é aquela história, você vai dar desculpa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ficar tão cômodo, tão fácil, que tudo na sua vida que você decidir fazer, você vai ter uma desculpa. E não tem problema, né? O outro vai aproveitar essa oportunidade. A oportunidade, ela passa, né? Falam que passa uma vez na sua vida, se você não aproveitar. Eu já tive essa oportunidade e eu consegui aproveitar na questão de inglês. De novo, educação de idiomas, mas é uma educação. Então eu fazia inglês em uma escola, fui convidado lá pela professora, convidou todo mundo, quem queria ir para Londres, eu quero. E aí fui com muita dificuldade, poucos recursos, lá em 99, bastante tempo atrás. Voltei de lá, né? Então ajudou bastante essa imersão de um mês só, e ajudou bastante. E depois eu tive uma oportunidade numa empresa que eu trabalhei, onde eu era uma das pessoas na fábrica que falava inglês. Então tinha poucas pessoas e ela precisava de uma pessoa que falava inglês para acompanhar um técnico. A empresa comprou lá um projeto de máquinas de $1 milhão e as máquinas vieram e veio um técnico da Alemanha. E tinha que ter alguém que falava inglês para ficar com ele ali na manutenção. Eu fiquei com ele ali e tive uma boa oportunidade profissional e até financeira, porque eu acabei subindo de cargo por conta disso. Então é uma oportunidade ligado à educação. De novo, não estou falando somente faculdade, né? Se você for seguir a linha acadêmica, né, carreira acadêmica, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, por aí vai, eu tenho primos, pessoas aí, meu cunhado, pessoas dessa área acadêmica, fantástico. Mas tem também a área de capacitação, idioma. Eu agora estou na área de educação de guitarra, né? Então estou lá com o professor lá aprendendo. Não é fácil. Eu prefiro fazer os barulhos, tocar, fazer barulho, do que aprender toda a metodologia, aprender toda a área técnica, né? Que é bem difícil, a área técnica de música. Mas vamos avançando, né? Tem que ser resiliente, não pode desistir. Na área da educação, igual o Nivaldo está falando, que as oportunidades sempre vêm, eu pergunto, Nivaldo, quanto custa hoje para você fazer uma viagem para a China? Só daqui de São Paulo. Aproximadamente você ficar lá 15 dias, quanto que a pessoa investe? Uns R$30 mil. Pois é. Eu ganhei uma viagem para a China, né,
justamente por causa do que eu não deixei de estudar. Olha só. A OCB Sescop lá do estado de Rondônia fez um treinamento lá e eu fui uma das pessoas que falei assim, cara, não tem tempo para fazer esse treinamento, tal dia eu não vou estar aqui, tal dia eu não vou estar aqui, e aí tá falando que se faltar, não pode. Então você vai ter, aí, ou seja, você vai participar do MBA, mas se você e é de graça, só que se você faltar, você tem que pagar o MBA. E eu falei, então tira meu nome. Ofereci para 4 pessoas lá da cooperativa. Todos eles deram desculpa, falou, não tem tempo. Aí eu falei, eu posso faltar tal dia, porque eu estava até vendo para tirar o visto. E eles falaram, se for só esses 2 dias, não tem problema, vai dar menos de 25%, pode. Eu falei, ok, então coloca meu nome. Fiz todo o MBA, 15 meses, e a última aula era justamente o intercâmbio para a China. Quanto que eu gastei? Nada. Ou seja, na área da educação, você aproveita as oportunidades. Eu tentei passar para o outro. Não quiseram. Não deu certo. Eu fui, abracei a oportunidade e ganhei. É, isso daí. Paulo, um ponto assim que a gente também vê muito assim, a questão de educação na família, a gente acaba passando isso para os filhos, né? Em casa, eles acabaram adquirindo o hábito de leitura, né? Eu, quando era criança, eu não tinha o hábito de leitura, mas em algum momento da vida, né, precisei começar a estudar, quando estava fazendo mestrado, e por aí foi. Depois, fui por um tempo professor aí na graduação e pós-graduação, então tinha que ler muito mais, tinha que estudar muito mais. E a gente acaba passando isso para os filhos, né, na questão do exemplo, né? Não é só fazer o que eu mando, né, mas também eles veem o que a gente está fazendo no dia a dia, né? E os filhos são exemplo disso. Quando eu terminei a faculdade, eu já comecei a ler. Porque daí terminei a faculdade, eu falei, cara, eu não posso ficar desatualizado. Aí eu fui comprando livros que eu tinha interesse e fui fazendo leitura. Só que daí o resto da família, que as crianças eram pequenas e a esposa, na época, não gostava de ler. E eu continuava lendo. E lia, em vez de assistir televisão, estava lendo livro. Teve um momento que marcou para mim, ficou registrado, porque as crianças deviam ter uns 8 para 9 anos, estava nós 4 lendo. Aí eu saí, quando eu voltei, estava meus 2 filhos e a esposa com o livro na mão, cada um com o seu livro ali. E depois que eu cheguei, peguei o livro e comecei a ler também. Daí eu olhei assim, todo mundo lendo. Eu falei, nossa, como é que o exemplo arrasta, né? Então não adianta você só falar para fazer, você tem que dar exemplo. E na religião, isso aí manda muito também. Porque quando o pai é religioso, como é o exemplo, praticamente 80% dos filhos que acompanham isso vão para a igreja. E se o pai não vai, aí os filhos não têm esse incentivo. É uma coisa também que a gente leva para a vida inteira, esses ensinamentos. Você sabe que eu tive um momento, assim, eu gosto muito de Fórmula 1, né, de assistir a Fórmula 1, já tive a oportunidade de assistir algumas corridas, mas teve um momento que eu faltava da missa, minha esposa ia sozinha na missa e eu ficava assistindo Fórmula 1. Que exemplo de pai que é esse? Mas depois, opa, olha lá, vendeu. Nós estamos gravando o vídeo aqui na empresa e quando tem vendas, a gente bate o sino. Então, é por isso que eu interrompi o vídeo aqui, porque bateu no sino. Então a gente tem momentos, né, eu acho que para a gente ir para as considerações finais aqui do vídeo, a gente tem momentos que a gente não está lendo, que não está se cuidando da saúde, que não está preocupado com os exemplos, mas está errado. É melhor ir tomando esse cuidado, né, de ser um exemplo para a sua família, caso você tenha filhos, né, se for solteiro, não tem filhos, não precisa se preocupar ainda, mas na questão de educação, de ir atrás sim de uma educação, de não arrumar desculpas para a sociedade, o mundo, de ir atrás de educação, seja de música, seja de idiomas, de cursos de capacitação, ou, como eu já comentei, existem as igrejas, a maioria das igrejas tem cursos de estudos filosóficos, estudos da Bíblia, seja nessa área, e muitas vezes gratuito. Então, não precisa, né, arrumar desculpas. Eu, inclusive, comecei a ler a Bíblia o ano passado, depois eu vou ter um vídeo falando aí da Bíblia, mas por curiosidade. Mas estou gostando tanto que provavelmente vou depois começar a buscar esses estudos da Bíblia, né, que existem online, existem presenciais, é bem interessante. Perfeito, eu também acompanho a sua ideia, tanto do estudo da Bíblia como você buscar capacitação.
O mercado está sedento de pessoas que tenham conhecimento. Você falar hoje que não tem emprego, não tem emprego para quem não tem capacitação. Se você tem capacitação, você tem emprego. E hoje você tem vários aplicativos que você aprende, ou inglês de graça, ou chinês de graça, ou alemão. É só você pegar lá e começar a praticar. Porque a hora que alguém perguntar, ou você precisar, parece que o universo conspira para acontecer. Então, eu tenho casos, depois o Nivaldo pode contar outros casos, que você só joga para o universo, só joga para cima, eu quero fazer isso, e aí começa a se capacitar naquilo que você quer. Eu quero aprender a falar chinês, e começa a se capacitar, o que vai acontecer? O universo vai conspirar para te trazer uma oportunidade para você aplicar aquilo que você aprendeu. Isso em qualquer área que você se capacitar. Estou falando chinês, mas se você for querer ser videomaker, se você quer ser editor de vídeo, se você quer mexer em rede social, enfim, o que você quiser fazer, você está capacitado, o emprego vai bater na sua porta. Às vezes um amigo, um pai, um conhecido, na igreja, na escola, você vai escutar alguém falando e vai te dar oportunidade. E você sabendo ou não, você sendo capacitado ou não, você vai ter informação. Aí, se você for capacitado, você aproveita a informação e começa o trabalho. Valeu muito esse papo de hoje sobre educação. Inclusive, nós temos um vídeo, que nós vamos deixar o link aqui, ou aqui o Gabriel vai escolher que lado aí que vai colocar esse vídeo, da visita na biblioteca. É uma história aí junto com a minha sócia, né, que ela está montando um canal, e nós fomos na biblioteca de Santa Bárbara. Vejam lá depois, que curioso que foi. E eu já tive outros vídeos que eu estava num outro lugar lá, num hotel, e encontrei um livro do Don Quixote, muito legal. Então, quando a gente tem esse hábito de educação, leitura, a gente vai realmente abrindo os horizontes, as energias do universo vai ajudando muito no nosso dia a dia. Bom, algumas considerações? Obrigado pela recepção. Que é isso. Pessoal, muito obrigado aí por assistirem, sigam aí o nosso canal. Compartilhem, né? Se gostaram do conteúdo, deixe seu like. Também os comentários sobre educação. Deixe os comentários aí quais cursos a gente esqueceu de falar, que sistema que vocês utilizam de aprendizagem. Tá joia? Aquele grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.